Quem vai conversar com a gente é o Abraão. Abraão, boa tarde, você me ouve? Boa tarde, te ouço alto e claro. Boa tarde a todos. Eu já vou começar te perguntando como é que a tecnologia pode influenciar ou trazer benefícios para o pequeno produtor com relação à edição genética. Olha, na verdade, hoje a tecnologia ela faz parte da nossa vida, não só para os pequenos, grandes produtores, mas nós como consumidores também, ou como pacientes e clientes da medicina moderna, também somos usuários da tecnologia, né? Então, hoje o homem dominar essas técnicas de trabalhar com o DNA, de trabalhar com a modificação dos seres vivos, nos permite atacar doenças, controlar insetos, melhorar produtividades, adaptar plantas e mesmo animais a essas eminentes mudanças climáticas que a gente já vem percebendo. Então, e mesmo aí na produção de pães, de queijos, de vinhos, do etanol, a biotecnologia vem sendo aplicada de forma muito eficiente pelo homem. Como é que ela funciona na prática com essa pesquisa que vocês têm? Olha, um dos pontos que a gente vem desenvolvendo muito acentuadamente nos últimos tempos, Michele, é o desenvolvimento da edição gênica, que são ferramentas de trabalhar com essas moléculas de DNA. Eu não quero entrar aqui em caráter muito técnico, mas a edição gênica ela nos permite hoje produzir de uma forma muito mais rápida e eficiente, com baixo custo, plantas, micro-organismos, mesmo animais e vírus, que podem ou nos colaborar com o meio ambiente, colaborar com a produção, colaborar com a saúde humana, né? E num jeito muito mais rápido trazer esses benefícios, ou mesmo preservar a biodiversidade. Né? Com a mudança climática, você começa a ter elevação de temperatura, elevação de umidade em determinados meios, e hoje, por meio da edição gênica, algumas ferramentas como o CRISPR-Cas, que as pessoas já devem ter ouvido falar em algum momento, os zinc fingers ou TANES, são ferramentas que conseguem promover pequenas mudanças no DNA, muitas vezes que se confundem com mudanças que já existem na própria natureza, para que as plantas, os animais, ou mesmo o homem daqui a pouco tempo, possa se beneficiar dessas ferramentas para superar aí doenças, mudanças climáticas, mudanças de condição no ambiente. Perfeito. Além de atuar no melhoramento das plantas, essa técnica também deve ajudar na recuperação de biodiversidade, é isso? Comenta um pouquinho mais para a Sim, gente. Você chegou até a comentar já na sua resposta. um dos problemas que a gente tem hoje com a biodiversidade, a perda da biodiversidade, ela pode se dar ou pela mudança do meio, né? Você tem aumento de temperatura, ou diminuição de temperatura, ou diminuição de água, ou aumento de alguma coisa que pode provocar distúrbio naquele ambiente, e aqueles seres vivos daquele lugar que acostumaram a viver em determinadas condições passam a sair daquele ambiente, né? Os seus filhos passam a não ser tão adaptados. Essas ferramentas hoje que se podem utilizar de edição gênica, elas permitem que esses seres vivos permaneçam nesses lugares, ainda que com um pequeno aumento de temperatura, ou com o solo um pouco mais encharcado, ou com a presença de mais alumínio, ou com alguma praga que venha o atacar e que não atacava antigamente. Então, esse tipo de edição permite que esses seres permaneçam ocupando esses meios nos quais eles se desenvolveram. A gente tem alguns bons exemplos. Eu vou trazer para vocês. Tem uma castanha americana, por exemplo. Ela passou, a partir de um determinado momento, a ser atacada por uma broca que matava o ápice dessas plantas, e era uma planta símbolo dos Estados Unidos. E com o desenvolvimento da biotecnologia, os americanos passaram a ter plantas de castanha americana resistentes a essa broca, e ela começou a ser reimplantada em ambientes onde ela crescia naturalmente. Isso é uma forma, é um exemplo muito claro de como preservar um indivíduo que era selvagem num ambiente que, por alguma mudança provocada pelo homem ou pelas próprias mudanças naturais do ambiente, esse indivíduo passou a ter um declínio da sua população. E as técnicas de biotecnologia fizeram com que ele pudesse continuar lá, uma árvore símbolo do solo dos Estados Unidos. Eles, por meio da biotecnologia, conseguiram manter as suas populações.
Ô, Otton, vamos voltar um pouquinho, falar um pouquinho da pesquisa que vocês estão desenvolvendo. Como é que vocês chegaram a perceber que essa edição genética ela poderia modificar plantas, por exemplo, através dessa edição genética, pudesse trazer benefícios para melhor, por exemplo, adaptação a extremos climáticos? Eu posso dizer isso? Posso falar que é isso que acontece com a pesquisa de vocês, não é? Sim. Ó, contar um pouquinho, né, como funciona a ciência, Michele. Então, em 87, uns pesquisadores japoneses descobriram, por exemplo, vou falar de CRISPR. Eles descobriram um mecanismo que as bactérias usavam para se defender de infecções que elas tinham sofrido anteriormente, por vírus, por bacteriófagos. As bactérias também têm seus inimigos. Elas desenvolveram um mecanismo que reconhece pedaços de DNA dos seus inimigos. E ela ia lá, conseguia se juntar a esse DNA e promover mudanças nesse DNA dos seus inimigos e deixá-los sem oferecer riscos a elas. Isso em 87. Em 2005, alguns pesquisadores perceberam que esse mecanismo de defesa de bactérias ele poderia ser utilizado para transformar DNA em outros seres vivos, em plantas, em animais, mesmo em vírus e outras bactérias. E daí, em 2011, 2012, a gente viu aí que, recentemente, duas pesquisadoras americanas e uma pesquisadora francesa receberam o prêmio Nobel porque elas conseguiram adaptar esse sistema para que ele promovesse pequenas mutações em plantas ou em outros seres vivos, focando o quê? A manutenção da saúde dessas plantas ou desses animais ou outros seres vivos, utilizando esse mecanismo que anteriormente era defesa para as bactérias. Você vai lá e muda, você consegue fazer que um gene pare de funcionar para que você não seja atacado por uma determinada doença. Ou você promove uma pequena mutação para que um mecanismo de defesa que você já tivesse para aquela doença ou contra o ataque de um determinado inseto fique um pouco mais forte ou seja mais efetivo contra aquele inseto. Então, são coisas que normalmente aparecem na natureza, a gente vê que a legislação hoje até leva em conta isso, que as mutações genéticas, elas fazem parte da natureza, são elas que me fazem ser diferentes de um irmão meu, ou de pessoas que são muito parecidas comigo da minha família, são pequenas mutações que eu trago em alguns genes. Então, essas ferramentas hoje nos permitem tanto adaptar plantas para temperaturas um pouco mais altas, solos um pouco mais encharcados, presença de mais alumínio, mais ferro, ou a falta de algum nutriente, ou melhorar mesmo a interação que a gente tem entre os seres vivos. Tem algumas micorrizas, alguns fungos que fazem parte das raízes das plantas, que eles podem ajudar, por exemplo, na extração de fósforo ou na aquisição de nitrogênio. Isso já é muito utilizado na soja hoje em dia. Você não aduba a soja com nitrogênio, você usa micro-organismos para extrair nitrogênio do ar e encaminhar para a planta e aumentar a produtividade. Então, hoje o homem tem a capacidade de juntar diferentes ferramentas para aumentar a produtividade, melhorar a característica nutricional do alimento, tirar fatores antinutricionais, acabar com algumas invasoras que podem, por exemplo, você tem cipós hoje que invadem grandes maciços florestais, por exemplo. Você pode atuar numa espécie invasora dessa para que ela diminua a sua agressividade e que a gente possa manter nossos maciços florestais. Esse é um outro exemplo do uso de biotecnologia. Perfeito. Eu conversei com o Otton Abraão, da CropLife. Otton, muito obrigada pela entrevista, viu? Obrigado, Michele. Foi uma honra, inclusive, ser precedido pelo Dr. Roberto Rodrigues aqui. Obrigado pelo espaço. Obrigada a você. Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.